Estamos subindo para 7.000 e alguma coisa, ou seja, próximo de 70% de acerto. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como criar uma rede neural do zero para resolver um problema que muitos consideram o Hello World do Machine Learning, um classificador de dígitos escritos à mão. Nós vamos usar um conjunto de dados chamado MNIST. São 60.000 imagens que vamos usar para treinar nossa rede neural. Depois vamos criar uma interface para testar o nosso modelo. Sem mais delongas, bora pro código. Bom, vou começar aqui importando o NumPy e criar a classe da nossa rede neural. Então esse atributo neurons per layer vai dizer pra gente quantos neurônios a gente quer em cada nível. Então aqui eu guardei o número de layers que a gente tem e fiz uma cópia da lista. Agora a gente tem que inicializar os pesos e os bias. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar duas listas. A primeira vai ser todos os elementos menos o último e a segunda todos os elementos menos o primeiro. A gente vai inicializar os pesos com valores aleatórios. Então o número de linhas da matriz vai ser o número de neurônios da camada atual. Então vou chamar de current. E o número de colunas vai ser o número de neurônios da camada anterior. Já o bias é um pouco mais simples. Ele vai iniciar aleatoriamente também. Bom, esse aqui é o código para inicializar o modelo. Então agora a gente pode fazer feed forward. Dado uma entrada, como a gente calcula a saída? Antes disso, eu preciso definir uma função de ativação. Que ela vai ser uma função sigmoide. Que é 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Agora a gente pode fazer a forward propagation, ou feed forward. A gente vai pegar os valores da entrada, colocar eles na primeira camada. Esses neurônios vão produzir as saídas deles, que vão passar para a segunda camada e assim por diante até chegar na última camada, que é a camada de saída. Então, para todos os pesos e bias de todas as camadas, a gente vai pegar essa entrada x, que é um vetor coluna. Na verdade, eu vou calcular um valor intermediário aqui, que é z. E essa é a nomenclatura que a gente vai usar para frente. Então, Z é a saída linear do neurônio. Vamos fazer aqui o produto entre W, X e somar o bias. A saída que a gente vai acumular em X vai ser nossa função de ativação aplicada em Z. Como ele vai rodar isso aqui para todas as camadas, na hora que sair desse loop aqui, X, apesar de ser o mesmo nome da entrada, ele vai ser a saída. Então com esse código aqui a gente já consegue produzir uma saída dado um conjunto de entradas. O modelo inicializa os pesos e os bias aleatoriamente e a gente consegue fazer o feed forward. Só que obviamente isso aqui vai produzir lixo na saída, porque é tudo aleatório. Então a gente precisa calcular o erro lá no final e ajustar os parâmetros para o modelo ficar melhor. E o primeiro passo para ajustar os parâmetros vai ser calcular os gradientes, ou seja, calcular os valores que a gente tem que subtrair dos parâmetros para minimizar a função de custo. Para calcular esses gradientes, a gente vai usar um algoritmo que chama backpropagation. Então, definir aqui a função de backprop. A única coisa que ela recebe é a entrada e o que era esperado, que vão ser os labels, né? E eu vou começar inicializando as listas dos gradientes. A gente vai inicializar tudo com 0. Agora a gente vai fazer um feed forward da mesma forma que a gente fez aqui. Só que a gente precisa guardar esses valores intermediários. A gente precisa guardar todos os Z's de todas as camadas e todos os valores de ativação. Então eu criei aqui 3 variáveis que vão armazenar esses valores intermediários. Aqui uma lista de todos os Z's. Aqui a ativação da camada que a gente estiver iterando. Então a gente começa com a entrada. E aqui uma lista com todas as ativações de todas as camadas. Então também começa já com os valores do input. Então aqui basicamente é um feed forward. Eu vou até copiar aqui. Só que agora a gente calculou esse Z, então a gente guarda esse Z. E a gente guarda esse valor de ativação. Vou ter que mudar esse nome aqui porque é o mesmo da entrada. Então tá, beleza. Isso aqui é simplesmente feed forward, só que guardando os valores intermediários. Agora a gente pode começar a calcular os gradientes. Eu vou precisar criar aqui a derivada da função de custo. Vou chamar de cost derivative. Ela recebe saída e a saída esperada. E ela retorna simplesmente a saída menos o esperado. E eu também preciso da derivada da função de ativação, que é a derivada da sigmoide. Ela recebe a entrada, a derivada dela é o valor da ativação de x vezes menos o valor da ativação de novo. Então agora que a gente tem aquelas derivadas definidas, a gente pode calcular uma medida do erro, que eu vou chamar de delta.
Então a gente precisa de uma medida que mostre como que o custo varia em relação à saída da rede, que é a ativação da última camada. Eu não quero entrar muito no cálculo de como isso aqui funciona por baixo, porque ficaria o vídeo muito longo e eu acho que isso aqui é tema para outro vídeo. A intuição atrás disso aqui é o seguinte: se isso aqui começar a ficar muito próximo de zero, significa que esse Z aqui contribuiu muito pouco para o erro. A gente quer ver de todos os neurônios quais tiveram a maior contribuição no erro e fazer ajustes maiores nesses neurônios. Ou seja, a gente quer fazer um ajuste proporcional ao quanto ele contribuiu com o erro. Então, com esse delta aqui, a gente tem uma medida de como cada um dos neurônios da última camada contribuiu com o erro. Agora você vai entender por que esse algoritmo se chama backpropagation. A saída da última camada dependeu da saída da camada anterior. Então a gente vai pegar esse valor aqui, que seria como se fosse o valor de contribuição de cada neurônio, e multiplicar com as ativações da camada anterior. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando esse valor de delta, multiplicando para as ativações do layer 2 para trás, que é o valor penúltima camada. Para os bias é um pouco mais simples. A gente simplesmente vai pegar o valor de delta e vai ser o gradiente da última camada. Então agora que a gente já tem os gradientes da última camada, a gente tem que fazer um processo bem similar indo para trás. A gente quer ir da penúltima camada, aqui eu vou pôr positivo, mas a gente vai usar o layer negativo. Então eu quero o Z dessa camada, então aqui o primeiro vai ser menos 2, né? Como a gente calculou da menos 1, agora a gente calculou da menos 2. Quero também o valor da derivada da ativação. Para calcular o delta aqui é um pouco diferente. E para calcular os gradientes é bem similar ao que a gente fez para a última camada. E os gradientes do bias aqui também vai ser só o delta. E é isso. Então aqui nossas listas de gradientes estão calculadas. A gente pode retornar com uma tupla. Então com backpropagation a gente consegue calcular os gradientes. Agora a gente precisa de uma função que aplica esses gradientes nos parâmetros. Então eu tenho aqui essa função que o trabalho dela vai ser aplicar os gradientes nos parâmetros atuais. Esse parâmetro aqui é muito importante, ele chama taxa de aprendizagem. O trabalho dele é diminuir o valor desses gradientes. A gente vai, para cada peso que a gente tem atualmente, subtrair o gradiente, só que a gente vai multiplicar o gradiente pela taxa de aprendizagem, que geralmente é um valor bem pequeno, bem menor que 1, que serve justamente para diminuir o valor do gradiente. Então eu tenho aqui que W e NW são W sendo o valor do peso atual, NW o valor do gradiente. Então, o peso atual vai ser subtraído de learning rate vezes o valor do gradiente. Mesma coisa para o bias. E é isso. A gente tem código que calcula a saída do modelo, a gente tem código que calcula os gradientes baseado no erro, e a gente tem código para ajustar os parâmetros com base nos gradientes. A gente pode começar a treinar esse modelo. Bom, então para o treinamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar os dados do treinamento. Então, eu vou carregar as imagens e os labels. E aí aqui a gente só precisa fazer algumas pequenas alterações nos dados. Isso aqui é uma lista com 60 mil imagens e cada uma dessas imagens é uma lista com 784 valores, que são os valores dos pixels. Como eles estão numa lista, eu preciso transformar isso aqui numa matriz coluna para a gente usar de input na rede. Também preciso modificar os labels. Bom, eu tenho 60 mil imagens, então eu tenho 60 mil labels, e eles são simplesmente números. Então, 3, 4, que é o valor que cada imagem deveria ser. Mas a saída da rede tem 10 neurônios, então eu espero que essa saída seja uma one-hot encoding. Então, basicamente, a gente está fazendo essa conversão. Então, um label 3 vai virar uma matriz coluna com tudo 0, menos o valor do índice 3. Então, 0, 1, 2, 3, aqui. Então, essa é a saída que eu espero que a rede tenha. Isso aqui chama One Hot Encoding. Agora eu vou criar pares entre uma imagem e o label dela. E você vai entender já porque que eu estou criando essa lista aqui. Vou criar aqui também uma função que vai ajudar a gente a calcular quão bem nosso modelo está indo. Tá, então o que isso aqui basicamente faz é, eu passo um conjunto de dados, que talvez eu não vou querer passar o conjunto inteiro, e vou contar quantas vezes o modelo acertou. Então aqui eu começo com 0, e para cada imagem e label, eu pego a rede, calculo a saída dela, faço as conversões para ter os labels e checo se o label é o que eu esperava. E vamos definir essa rede como sendo 784 neurônios na entrada, que são os pixels da imagem, 28 por 28, e 16 na primeira camada, 16 na segunda e 10 neurônios na saída. E aí o treinamento vai ser um loop. Eu vou definir aqui um número de epochs, que isso aqui é quantas vezes ele vai passar pelo conjunto de treinamento inteiro. Bom, então para cada entrada e saída esperada do conjunto de treinamento, a gente vai calcular os gradientes.
e aplicar os gradientes. Vou colocar a taxa de aprendizagem aqui fora porque é um parâmetro que a gente vai alterar. E aí o final de cada epoch, ou seja, depois que ele passar a iterar pelo conjunto inteiro de dados, antes de ele começar a próxima epoch, a gente vai embaralhar os dados de treinamento. Vamos também colocar algumas coisas para a gente ver a performance do modelo durante o treinamento. Eu vou criar aqui uma variável. Então esse aqui vai ser o número de elementos de teste que a gente vai fazer durante o treinamento. Eu não vou colocar todos porque senão demora muito. Então antes de acabar uma epoch, ele vai calcular quanto a gente acerta dentro desses 10.000 exemplos e vai mostrar pra gente. E a vantagem da gente ter agrupado cada imagem com seu label dentro de uma lista foi que durante o treinamento a gente pode agora embaralhar que a gente ainda tem os pares certos. E isso é muito importante fazer, porque senão em toda a epoch a gente está simplesmente usando os mesmos dados na mesma ordem, né? Só uma pequena correção aqui. Eu tinha feito aqui no backprop, calculando Z com W vezes X, mas na verdade eu preciso usar o array, não a entrada. Então, não é X, é activation aqui. Tô rodando o treinamento aqui e olha que interessante está acontecendo. Dos 10.000 testes que eu pedi para ele fazer, ele está acertando cerca de 1.000 na média. Ou seja, ele está acertando 10%. 10% é basicamente se eu te disser que um número pode estar entre 0 e 9, então tem 10 números possíveis. Se você chutar um número, você tem 10% de chance de acertar. Então basicamente o que esse modelo está fazendo, ele está chutando, como se fosse jogar um dado. Então obviamente tem algum bug aqui. Ah, olha só, esqueci um parênteses aqui. Estamos subindo para 7.000 e alguma coisa. Ou seja, próximo de 70% de acerto. E olha que interessante isso também. Ele estava subindo para 7.400, 7.500, chegou em 8.100, só que aí começou a cair de novo. Voltou até 7.600, 7.500. Isso aqui geralmente é um sinal de que a taxa de aprendizagem está grande demais. Eu vou rodar de novo com um valor um pouco menor. Também adicionei isso aqui para a gente salvar o modelo em disco, para a gente poder depois usar esse modelo sem ter que treinar de novo. Eu tentei algumas configurações e 72 neurônios na segunda camada e 48 na terceira me deu um resultado bom. Consegui cerca de 91% de precisão nos dados de treinamento. E aí, para a gente testar a nossa rede, estou usando esse pacote que chama Gradio. Ele torna bem fácil você criar interfaces para treinar o modelo. E esse foi o resultado. Eu vou deixar o link do repositório na descrição para você poder treinar e rodar o modelo na sua máquina. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Como sempre, deixa qualquer dúvida nos comentários e até o próximo.